Diga assim: Deus, quando traz uma nova revelação, agora você vai empolgar e vai dizer, Ele também traz um novo nível de autoridade. Eu vou repetir: uma nova revelação, uma nova autoridade. Revelação nova. Vamos lá, não se canse, diga revelação nova. Autoridade nova. Diga revelação nova. Autoridade maior. Amém? Abrace seu vizinho que está do seu lado e diga o quanto ele é precioso, o quanto Jesus ama ele. Vamos lá. Se você não tem ninguém para abraçar aí do seu lado, abraça o Espírito Santo. Se abrace, faça qualquer coisa, mas saiba que você é amado, que você é importante, que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém? Gente, o pastor Edson, ele falou para mim: se sinta em casa. E realmente aqui é um local que a gente se sente em casa mesmo. Conheço muitos irmãos aqui preciosos. É muito bom estar aqui ministrando com vocês. Eu estou muito feliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu amei o tema dessa conferência. Eu amei o tema aspectos práticos da honra. Amei, porque tudo que a gente precisa desse tempo é um tempo de implementação. A gente precisa, o que é implementação? É colocar em prática. Eu acho que a gente está num tempo em que a gente está tendo muita teoria, e como igreja nós precisamos desagregar do símbolo e passarmos para a praxis de fato, passar para a prática. Quando eu falo símbolo, eu acho que a gente, ao longo dos anos, ao longo da teologia dos anos, a gente tem olhado muito para a Bíblia e tem visto o símbolo, o que é que aquele texto quer dizer, qual o significado daquela alegoria, qual o significado daquela parábola. E a gente se tornou muito observador do que a Escritura está falando e não nos tornamos executadores daquilo que a palavra está falando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o evangelho é simples, mas é profundo. É profundo, mas é simples. Profundamente simples e simplesmente profundo. E Deus tem me chamado nesse tempo para ser um catalisador de uma mensagem de autoridade no reino de Deus e servindo a minha nação com isso. O catalisador é aquilo que acelera um processo. Então hoje eu venho aqui acelerar uma etapa na tua vida, acelerar um processo na tua vida. E a mensagem da honra e da autoridade é algo que Deus tem me dado a graça de estar compartilhando, estar gastando tempo ensinando para uma geração. O que eu vou falar para vocês não é fruto de estudo de livros, não que não hajam livros bons sobre isso. O que eu tenho falado para vocês e o que eu vou falar para vocês tem a ver com a experimentação de vida, com a experimentação empírica disso, ou seja, é a prática disso. Eu tenho vivido isso. Isso não é uma coisa que eu coloco uma camisa, eu coloco um paletó, então eu vivo isso. Não, é minha vida, é a forma como eu vivo, é o modus operandi como eu vivo. Se você perguntar para minha esposa vai dizer: ele é assim quando ele acorda, ele é assim quando ele vai dormir. Se você perguntar para a minha igreja vai dizer: ele é assim quando ele acorda, ele é assim quando ele vai dormir, ele é assim quando ele chega no culto. Se você chegar para os meus líderes e perguntar como é que ele vai dizer: é chato, mas ele é assim mesmo. Nesse momento eles vão abrir a boca: ele realmente é assim, é inegociável isso na vida dele. Então, o que eu venho compartilhar com vocês, nada mais, nada menos é do que aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, e eu tenho vivido isso constantemente. Maturidade no reino espiritual não está correlacionado a quantos anos você tem dentro de uma igreja, ou quantas experiências você tem eclesiasticamente falando. Eu sou pastor de pastores, eu acompanho nessa nação muitas lideranças, e eu tenho visto muitos homens com 50, 60 anos de idade, com 30 anos de igreja, mas são adolescentes espirituais. E tenho encontrado muitas vezes
jovens e adolescentes que são adultos espiritualmente falando. Porque maturidade no reino espiritual não tem a ver com quanto tempo você tem de igreja. Tem a ver com a capacidade de obedecer que seu coração tem. Porque se você tem 30 anos de igreja, mas é 30 anos de desobediência, então seus 30 anos de igreja não servem de nada. Mas se você tem 2 anos de fé e são 2 anos de obediência, então seus anos servem muito. Muito. Porque você potencializou o seu tempo. Você é uma pessoa útil. Jesus fez em 3 anos aquilo que demoraria talvez 100 para nós fazermos. Você consegue entender? Ele formou uma liderança que prepararia a igreja nas nações para a chegada de Cristo. Em 3 anos. Sabe por quê? Porque a obediência, ela aumenta a frutificação e a produtividade do teu ministério. Quanto mais você obedece, mais produtivo você será. Quanto mais você desobedece, menos frutos você terá. Então, o X da questão é: por que não frutificamos tanto? Porque não obedecemos tanto. Eu tenho falado para alguns amigos meus, eu tenho falado para algumas lideranças que eu conheço: como você faz para dar certo? Eu não penso. Porque se eu pensar, eu não obedeço. Quando Deus falar algo comigo, eu vou e faço. Mas e se você errar? Eu prefiro errar por fé do que errar por medo. Eu prefiro errar e saber que eu errei porque eu acreditei que algo falou comigo, do que errar por não fazer nada. Se eu te dou um conselho hoje, se lance. Se eu te dou um conselho hoje, acredite na voz que fala com você. Se eu te dou um conselho hoje, acredite no Deus que colocou o Espírito Santo dentro de você. E Ele é a mentalidade de Deus. Amém, irmãos? Então a gente vai estar dividindo esse tema. O segundo motivo porque eu estou muito feliz é porque me deram 4 dias. Porque as pessoas, elas geralmente me convidam para estar falando sobre honra e me dão um dia. E é uma mensagem muito complexa para poder tratar num dia e em 40 minutos. Não tem como tratar isso. Eu acredito que em 4 dias nós teremos um período bem produtivo aqui nessa igreja. Amém? Então eu fico feliz. Feliz por causa da prática e feliz por causa do tempo que nós podemos demandar. A gente pode ter calma desenvolvendo algumas coisas. Os líderes aqui que entraram em contato comigo pediram... Eu estou escrevendo um livro. Já faz 4 anos que eu estou escrevendo ele. Eu terminei ele em 2014. Refiz em 2016. Estou refazendo agora em 2018. Eu acredito que eu vou passar mais uns 6 anos refazendo ele. Está entendendo? Aí se eu publicar, o problema vai ser aquelas primeiras edições, segunda edições, terceira edições. Porque eu tenho entendido uma coisa. O meu mentor, ele fala algo. Certos livros você só pode lançar quando você tem 50 anos de idade. E eu entendo por quê. Porque o que eu escrevi em 2014, em 2016 eu olhei, não, eu posso melhorar isso. E o que eu escrevi em 2016, eu olhei e disse em 2018, não, eu ainda posso melhorar isso. Imagina o que é que vai acontecer daqui a 15 anos. O que vai acontecer na realidade daqui a 18 anos, quando eu tiver 50. Eu acredito que vocês não vão ter que esperar tanto para esse livro sair, mas eu estou maturando. Diga, a unção tem um tempo certo. Se você usa ela de maneira equivocada, você vai perder um grande tiro. Então, eu prefiro usar as coisas para o seu tempo correto, para a oportunidade correta, para o momento correto. Enquanto isso, eu vou fazendo apostilas e eu vou tratando coisas com as igrejas. Então, o que eu tenho para tratar com vocês é um tratado específico para Adonai. Nossa, 2 pessoas ficaram felizes. Porque eu estou pegando o compilado de toda a mensagem da honra. E eu entendi algo que facilitou muito para mim. Eu vou tratar coisas aqui que eu não tratei nem na Casa Amarela. Então, eu estou trazendo... Vocês estão recebendo a mais nova atualização da mensagem da honra. Em primeira mão. Amém? Então, hoje eu vou estar falando com vocês sobre fontes usurpadoras de autoridade. A gente vai começar por isso. Ok? Eu tenho um material que eu já lancei. Pode... Não, calma, amor. Tem um primeiro aí, a capa. Não faça isso não. O pessoal da mídia sempre me ajudando. Acho que tem um espírito que opera na mídia brasileira. Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
É brincadeira. É não. Vamos lá. Lança só a capa, depois a gente vai para os tópicos, ok? Eu mandei 2 e-mails, eu mandei um, depois eu mandei o outro. Tá bom? Eu vou gastar esse tempo falando com vocês. A gente vai ter 3 pontos. Eu vou dar 2 no primeiro tempo e 1 no tempo final, o que é o maior tópico, ok? E hoje é necessário que eu gaste tempo com você falando sobre fontes usurpadoras de autoridade, ok? Se alguém puder me ajudar aqui, Jéssica, por favor, venha para cá. Amém? Que os irmãos se acalmam, porque a porrada vai ser seca aqui, então... Então, gente... Ok? Então, no que eu tenho para tratar com vocês, a gente precisa entender algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas, ok? Tá bom? Eu posso ficar à vontade de fazer essas perguntas? Algumas delas vão te chatear. Por favor, não se zangue com a sinceridade do pregador, ok? Porque às vezes a questão não são as respostas, mas as perguntas. A gente quer muito resposta, a gente vem para a igreja às vezes querendo muita resposta. Mas eu tenho entendido nesse tempo que as perguntas são mais importantes às vezes do que as respostas. Porque as perguntas corretas trarão as revelações corretas. E às vezes a gente está muito focado, eu quero que Deus fale isso comigo. E a gente está no querer, enquanto Deus está no o que você realmente necessita. Tem o que a gente quer e tem aquilo que Deus necessita ensinar para nós. Então tem algumas perguntas que vão colocar em xeque alguns pontos que nós nos acostumamos a viver, porém esses pontos não são tão normais. Tem algumas coisas que nós fazemos hoje que são normais, mas mediante um padrão bíblico, elas são anormais. Vocês conseguem entender? Estamos vivendo um padrão de vida que é normal, mas se a gente olhar para a Bíblia, é anormal. E quem vive o padrão da Bíblia é anormal diante de nós, que somos aparentemente normais. Entenderam? Não. Simplificando e trocando. O que é normal foi tão esquecido que se tornou anormal. E o que é anormal foi tão praticado que se tornou normal. Entenderam agora? Então, a primeira pergunta que eu tenho é: se eu amo a Deus, quantos amam aqui Deus? Independentemente dos seus erros, independentemente das suas falhas, levante sua mão. Se você ama a Deus, tem muitos irmãos, eu acredito que todos, se você está aqui é porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, quantos amam a Deus? Quantos o adoram com todo o coração? Quantos têm uma vida que buscam agradar ao Senhor? Quantos aqui tem música no seu celular? Colocam vídeos no YouTube para se edificar? Amém? Levanta a mão, quero saber onde é que você está. Quantos aqui ligam na rádio buscando a palavra de Deus? Levanta a mão, levanta o pé, amém? Então por que eu não estou usufruindo do poder e da autoridade do reino? Se eu amo Deus, se eu tenho uma vida piedosa de oração e busca, mesmo com minhas falhas, mas Deus sabe. Se eu tivesse, eu te garanto, se houvesse um botãozinho para desligar toda a sua carnalidade, você apertaria ele, não apertaria? Para poder agradar a Deus com todo o seu coração, não apertaria? Essa pergunta é unânime, irmãos. Mas por que, se nós buscamos ao Senhor, por que, se nós lemos sua palavra, por que, se nós oramos, por que, se nós adoramos, por que nós não usufruímos do poder e da autoridade que Cristo, os apóstolos e alguns irmãos têm usufruído no planeta Terra? Primeira coisa, a gente precisa romper com a mentalidade de pagelança na igreja. O que é a mentalidade de pajé na igreja? De cacique na igreja? Tem alguém doente, chama o pastor para orar. Por quê? Porque ele é o pajé da nossa tribo. Ele é o cacique da nossa tribo. Só ele tem o... Só ele tem a capacidade. Tem alguém passando por necessidade,
Só a oração do diácono funciona. E mais ou menos, bom mesmo era do pastor. Por quê? Ei. Mentalidade de pagelância. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais. E isso tem a ver com o antigo pacto. Não tem a ver com o novo pacto. Porque no novo pacto, todo mundo resolve o problema. Todo mundo. Se o seu vizinho se endemonia, você não precisa gastar tempo deixando a pessoa esfregando a cara no chão, correndo atrás do seu pastor. Ore, porque você é sacerdote. Então a gente tem um conceito de que a gente está muito distante, que só quem pode agradar a Deus, só quem pode viver com poder e autoridade são as lideranças. Só quem está aqui no palco, mas esse não é o modelo de Deus. Então eu quero tratar com você. Quantos desejam receber a autoridade que vem do alto? Entenda, diga, o fruto da honra. Agora repita isso, diga, o fruto da honra. Vamos lá, você precisa acreditar nisso. Diga, o fruto da honra na minha vida é a autoridade. Quanto mais honra, mais autoridade. Você entende por que era interessante e necessário aprender sobre honra? Porque quanto mais honra, mais autoridade. Então, eu quero tratar com vocês essa noite sobre 3 fontes usurpadoras de autoridade. A primeira, eu quero tratar com vocês, é o desrespeito a leis e autoridades constituídas. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 13, versículo 1. Eu vou acabar com um negocinho aqui, que tem gente, né, que fala assim, pregador não usa Bíblia de papel, né, não é crente não. Então, irmão, vem com um papiro para a igreja, né? Vem com um papiro, se é para ser original tem que ser o papiro, ou então vem com um rolo de pele de carneiro, porque a Bíblia também é uma tecnologia. Em 1500 era uma tecnologia, amado. Amém? Irmão, não interessa qual é a forma. Interessa estar aí na sua mão. Você lê, é a palavra de Deus, acabou. Amém? Então não vou te julgar não. Porque tem pregador que é contra. Romanos 13, 1. Amém? Não vou te julgar se você esqueceu sua Bíblia de papel. Seu profano. Romanos 13, 1. Não, aqui não tem não, né? Não, então deixa aí. Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por quem? Não há autoridade que não venha de... E as que existem foram ordenadas por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Quem resiste à autoridade traz sobre si o quê? Quem resiste à autoridade traz sobre si condenação. O apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer, ei, gente, lembremos-nos, toda autoridade, no céu ou na terra, quem estabeleceu ela foi Deus. Aí eu te pergunto uma coisa, quem estabeleceu seu pastor? Quem estabeleceu seu pai e sua mãe? Mas quem estabeleceu o Temer? Foi Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Aqui nós começamos a entrar num problema. Por mais que eu não goste, e eu não gosto, foi Deus. Por quê? Porque uma folha não cai sem a permissão de Deus. Então nós precisamos entender os sistemas hierárquicos de Deus. Que Deus se move por autoridade. Pastor, então é Deus, é vontade de Deus que o Temer esteja lá? Entenda uma coisa, existe uma larga diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus.
Deus permitir é uma coisa, Deus querer é outra. Quando a nação brasileira estabeleceu sobre si um governo democrático, estabeleceu bônus, mas também estabeleceu ônus. E Deus respeita a autoridade. Quando eles estabeleceram a Constituição, Deus disse, tá bom, eu fico até aqui. Agora é com vocês, eu permito vocês fazerem isso. O problema é que se nós escolhemos bem, usufruímos daquilo que é bom. Se nós escolhemos mal, aí nós vamos ter que lidar com todo o prejuízo. Consegue entender? Então a gente precisa entender muito bem sobre o que é permissão. Ah, meu Deus do céu, o Ahmadinejad, ele está ali, o presidente da Coreia do Norte, aquele louco Kim Jong-un. Acertei? Ah, quer dizer que ele também, se ele está lá, é porque Deus permitiu. Outra coisa que a gente não tem tempo para falar sobre isso é que Deus permite que certas lideranças tomem posição para que o cálice da ira transborde e elas sejam removidas. Só que nós não temos tempo para falar sobre isso. Então, quando eu falo que a autoridade é uma coisa constituída por Deus, entenda, toda a autoridade. Então, quando eu vou para uma escala governamental, eu tenho o presidente. Presidente, eu tenho o governador. Governador, eu tenho o prefeito. O prefeito, eu tenho o juiz. O juiz, eu tenho o policial. O policial, eu tenho o servidor público. Eu tenho aquela pessoa que faz o seu cadastro na UPA. Toda a autoridade é constituída por Deus. Eu tenho a diretora do colégio que você coloca o seu filho. Que você chega lá, xinga ela, coloca o dedo na cara dela, porque seu filho fez arruaça na sala e ela penalizou o seu filho. Só que você é carnal, não entende princípios de autoridade, chega lá, xinga a mulher, maltrata a mulher, porque ela está tomando a postura correta. E quem não entende a autoridade, sofrerá em si, o reflexo da falta de entendimento de autoridade. E a primeira coisa que eu entendo que rouba a minha autoridade é o desrespeito a outras autoridades. Porque o reino dos céus é um reino de reconhecimento de autoridade. Aqui eu cito algo que, se você quiser anotar, anote. Aquilo que eu reconheço, eu celebro. E se eu celebro, não sai da minha vida. Porém, aquilo que eu não reconheço, eu não celebro. E se eu não celebro, sai da minha vida. Reconhecer uma autoridade e celebrar ela começa a trazer sobre a sua vida as bênçãos que tem sobre aquela autoridade. Então, quando eu começo a entender que existem cadeias de autoridade que nós quebramos por bobagem. Vou te dar um exemplo. Eu vou explicar uma coisa. Imagine um mundo sem autoridade. Você já imaginou um mundo sem leis? Você já imaginou um universo sem lei de gravidade, sem lei de rotação e translação? O que aconteceria se eu tirasse essas leis assim, um segundo no universo? Ele colapsaria. Tudo seria destruído por causa de leis. Se você é uma pessoa que tem problemas com leis, você tem problema com Deus. Porque tudo que Deus faz é ordenado. Tudo que Deus faz é organizado. Tudo que Deus faz é regido por autoridade. Ele estabeleceu luminares para governar o dia, luminares para governar a noite. Ele estabeleceu princípios para você entender. O mar é regido por princípios de autoridade. A Bíblia diz, Deus estabeleceu um marco para ele vir até ali. As marés determinam o comportamento das ondas. Tudo é autoridade. Se você é uma pessoa que tem problema, que faz parte dessa nova onda anticristã, que rejeita toda figura de autoridade, você está indo contra a ordem natural de Deus. Ainda que você diga assim, eu não vou respeitar nenhuma autoridade. Eu já conheci pessoas assim. Mas se você sair na rua, você vai ter que se respeitar a autoridade de um negócio chamado semáforo. Porque se você ousar passar quando ele está vermelho, o que é que vai acontecer com você? Esses tais atrairão sobre si condenação.
condenação. Eu não respeito a autoridade não. Pois não respeita aquela luzinha ali não. Você já imaginou um universo sem leis? Você já imaginou a cidade de São Paulo? Quem já foi em São Paulo aqui? Levanta a mão. O trânsito de São Paulo, sem legislação de trânsito. Eu vou te dizer outra coisa. Você já imaginou a perimetral 6 horas da manhã, sem sinal de trânsito? Delícia, não é? Fale para a pessoa que está do seu lado: leis são bênçãos, elas nos protegem. E aqueles que resistem às autoridades e leis, eles atraem condenação sobre si. Porque a lei, ela não foi feita para o cidadão de bem. A lei foi feita para quem é transgressor. Eu vi um post agora, quando eu estava vindo, eu vi um post no Facebook de um cara que tirou uma foto do depósito da polícia lotado de motos. Porque todo mundo sabe que a polícia chega num bairro comum, né? O Detran chega para aquele caminhãozinho, em 10 minutos ele lota, não é? Não é? Aí o cara foi e postou assim: tá aí, o Detran tendo tanta coisa para fazer, fica pegando as nossas motos. Pegou a de quem é ilegal, porque se tiver legal não pega. E aqui eu entro no primeiro aspecto de como nós desrespeitamos autoridades e somos prejudicados por isso. Eu estava numa fila, irmãos, e me deu muita vergonha. Chegou um abençoado e ele vinha com outro. Ele vinha primeiro numa moto, que eu acho que aquela moto tinha no mínimo uns 45 anos. Irmãos, o pneu não era mais careca não, já estava nascendo, era cabelo de novo, de tanto tempo. Aquele pneu vinha, estava na fila para pagar uma multa. Aí ele vinha perguntando: ei, se o ano fechar, aí os meus pontos desaparecem, as minhas multas também somem, é? Olha a pergunta dele. E a camisa desse tamanho: Jesus liberta. Eu, em nome de Jesus, começando por ele. E nesse momento, tudo que eu pedi a Deus é que ele não diga que ele é crente, que ele diga que ele é macumbeiro, que ele diga que ele é qualquer coisa, assiste Noé, que ele diga que ele é qualquer coisa, irmão, mas não me diga que você é crente. Aí ele estava fazendo, aí ele falando pro pessoal na fila: pois é, cara, peguei essa multa aqui porque eu estava fazendo a obra. Ele inventa de falar isso de um pregador, do lado de um pregador de autoridade. Aí na hora, eu mordi a língua 78 vezes para não falar nada. Eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha. Mas eu fiquei olhando a discrepância. Por quê? Porque a gente acha que as nossas atitudes corruptas são justificadas pelas nossas obras. Como se Deus fosse um Deus saliente e imoral, que permitisse que você fosse ilegal para poder agradar a Ele. Como se Deus precisasse da sua cafajestagem, porque esse é o termo, para poder cumprir a obra dele. Como eu já vi muitas vezes, e eu já vivi essa mentalidade: pega uma Kombi e coloca 30 pessoas, que eu já vi, irmãos. Aí quando vê a blitz, começa a orar: Deus livre. Não, como livre, gente? E eu já vi testemunhos da blitz parar, e o cara olha e diz assim: meu amigo, me libera aí, porque a gente está indo para uma vigília. Não vai ninguém para a vigília, eu vou rebocar o seu carro, porque o senhor como pastor era para ser o primeiro a dar exemplo. Porque que Deus é esse que o senhor tem, que precisa quebrar leis para poder agradá-lo? Quem resiste à autoridade atrai sobre si condenação. E eu vou te dizer uma coisa: uma das coisas que nós mais colhemos, uma das coisas que eu tenho mais visto, são cristãos furando o odre da unção. Vem para o culto para adorar o Senhor, mas no trajeto ele fura o odre da unção e chega vazio na igreja. Vazio. Sabe como? Porque a lei diz assim: 60.
Só que você vem mais rápido que o Satanás. Porque você é quem? Você é o Ayrton Senna. Porque você não consegue esperar. Você nasceu de 5 meses. Você tem um problema. Porque, meu Deus do céu, se você andar 60, o mundo vai acabar, gente. E a gente acha que isso justifica. Sempre temos uma justificativa para sermos ilegais. Sempre temos uma justificativa. E a maioria, e o carnal vai olhar e vai dizer assim: nada a ver. Por quê? Porque você acha que agradar a Deus está correlacionado ao tanto de jejum que você jejua, o tanto de capítulos da Bíblia que você lê. Daí eu te pergunto, para onde o nome de Jesus vai? Quando alguém está para passar a rua e coloca o pé na faixa e você passa acima de 60 por hora, e no seu carro está escrito: a serviço do Rei Jesus. Irmãos, você é uma vergonha para o corpo de Cristo. E nós estamos falando de um tempo exato. Eu não estou falando de legalismo. A questão é que nós precisamos elevar o nosso nível de justiça. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Aí nós perguntamos: por que Deus não vem no culto? Por que Deus não manifesta? Não manifesta porque você veio quebrando leis desde quando você saiu da sua casa até chegar aqui. Esses atrairão sobre si condenação, porque você sai de casa e o seu capacete é usado como cotoveleira. Aí você leva uma queda. E um dia eu vi uma irmã querendo dar um testemunho. Os meninos viram também aqui, uma abençoada lá em Canidé, querendo dar um testemunho que esbagaçou a cara todinha. Ai, Deus me salvou. Deus salvou pela graça e misericórdia. Porque o que é que tu queria andando numa moto sem capacete? Esses tais sobre si atrairão condenação. Ah, mas é só na esquina. Aí depois cai e pergunta assim: meu Deus, por que aconteceu? Aconteceu porque você é ilegal. E você precisa entender que só há proteção quando há obediência. Senhor, a Bíblia diz que eu pisarei serpente e escorpião e não vai acontecer coisa alguma. Não vai acontecer nada se você estiver se movendo por obediência. Está na hora de nós como igreja elevarmos o nosso critério de justiça. O problema é que nós temos uma nação de políticos corruptos, porque a cultura da corrupção está impregnada no cerne da nação brasileira. E nós precisamos entender que se Cristo vai começar uma limpeza, começa da casa. Começa de dentro para fora. De dentro para fora. Deus está levantando os sacerdotes. Sabe qual é uma coisa? A Bíblia diz que Cristo é sacerdote conforme da ordem de Melquisedeque. E a palavra Melquisedeque significa rei de paz e justiça. Justiça. E se eu entrar no trânsito, eu vou passar a noite inteira aqui te falando. Você precisa entender como custa adquirir unção, irmãos. E a gente está pensando em quantos capítulos da Bíblia a gente vai ler, enquanto Deus está dizendo para você: anda 60. Se o carro diz, se a lei diz para botar 5 pessoas, é 5 pessoas. Irmãos, você não sabe o preço. Quando eu aprendi isso, como foi viver para mim. Eu como pastor, quantas vezes tinha 6 pessoas para voltar para casa no carro. Eu poderia colocar, só que eu estava querendo aumentar o meu nível de justiça. Não, irmão, pode ir os 5. Eu vou a pé. Ou então todo mundo dizia: não, já que não dá para ir todo mundo, então vai de carro, as 3 mulheres, os restos dos homens vão a pé. Porque custa caro alcançar a autoridade. A lei diz isso, então andamos assim. Se a lei diz que é para criança andar com cadeirinha, nós andamos com cadeirinha. Se a lei diz que é para andar com 60, não adianta eu pedir proteção a Deus se eu estou a 80, 90. Porque o anjo fica a 60. Quando o anjo chegar, você já bateu. Vou te falar uma coisa: como rouba a autoridade. Quando eu fui tirar minha carteira, o instrutor falou assim para mim: leva R$50 e paga lá. Aí eu pensei, a minha primeira atitude federalizada, a minha primeira atitude legal com um carro vai ser pagar propina para poder ter liberação no trânsito. Eu disse não.
Gente, aconteceu uma coisa comigo, eu vou contar uma vergonha minha aqui. Gente, o que aconteceu comigo, eu só acredito porque eu vivi. Que eu estou contando, porque senão eu não acreditaria não. Quando eu estava fazendo a prova, apareceu o diabo de um sonho no meio da pista. E eu estanquei o carro. Só que o sonho apareceu e pulou e saiu. E na hora que o instrutor baixou a cabeça, aí eu fui o macaco. Aí ele olhou, mentindo. Rapaz, eu reprovei por causa de um macaco. Quando foi na segunda vez, eu disse: se tiver uma vaca, eu taco por cima, mas eu não paro. Eu não paro. Aí eu fiz a segunda vez, mas eu não paguei. A primeira vez o instrutor falou: me ajude que eu lhe ajudo. Nem que eu faça 10 vezes. Daí eu te pergunto uma coisa: você sabe qual é a coisa que mata mais do que homicídio no Brasil? Acidentes de trânsito. Porque o que eu faço com o primeiro vai determinar todo o restante. A primícia da maioria das pessoas, dentro, o primeiro ato que as pessoas têm no trânsito brasileiro é pagar propina para serem legalizados a dirigir. Logo, o seu dinheiro, ele não foi dado a Deus, nenhuma instituição legal. O seu dinheiro foi dado a Satanás. Satanás deu a carta branca para você poder dirigir no trânsito. Então ele cobra e cobra muito caro. É por isso que você está saindo de casa, você não entende, o seu motor bate. É por isso que você está saindo de casa e você não entende as coisas, tudo dá errado. Tudo dá problema. Eu estou parado, alguém vem, acaba com minha traseira. Por quê? Porque você entrou no trânsito ilegal. Você não está legalizado. Você comprou a sua carteira. Você não tem autoridade espiritual para aquilo. Se eu te dou um conselho, se arrependa disso. Mas já aconteceu, como eu posso fazer? Você precisa remir esse dinheiro que foi gasto. Se você remir isso, eu te peço, peça perdão ao Senhor. Procura alguém que vai tirar uma carteira. Eu vou pagar teu exame. Quero abençoar você. Você precisa remir aquele dinheiro que foi gasto de maneira corrupta. Você precisa ter uma atitude dessa. Irmãos, Deus me mandou vir para cá para trazer uma mensagem nova. E essa mensagem é uma mensagem de justiça. Por isso que eu rogo para que vocês não me surrem daqui para o final do sermão. Porque a gente quer crescer em autoridade, mas a gente precisa entender a obediência. A segunda coisa que eu fico vendo, sabe, a honra, as autoridades que eu fico olhando, sabe, vou dar um exemplo para você, uma coisa que eu entendi que me chateou muito: filas de prioridade. Irmãos, você não sabe o que é para uma gestante, para um cadeirante e para um idoso ter que enfrentar uma fila de prioridade. Pelo tanto de canalhas que existem. Eu, com a minha esposa, estava grávida, ela não tinha barriga grande. Então toda vida que ela chegava na fila de prioridade, vinha algum marmanjo ou alguma sem noção querer barrar ela. E toda vida eu tinha que fazer uma confusão. Um dia ela já estava com a barriga maior e alguém chegou e eu vi uma mulher se colocando, eu me entrei na frente e perguntei se alguém ia falar alguma coisa. Porque isso é injusto, é uma desonra muito grande para uma figura que representa todo o cuidado e a bondade de Deus, que se chama mãe. Mãe, você já teve uma, você será uma. Você já teve uma, ou você será esposo de outra, de uma. E daí as pessoas se esquecem. As pessoas veem um idoso chegando na fila e se fazem de cegas, surdas. Quantas vezes, eu entendo que Deus me deu um carro, porque um dia talvez ia acontecer uma tragédia dentro do ônibus. Porque eu me arrumava confusão toda semana dentro do ônibus. Uma vez eu indo para o meu curso, eu vi uma mulher gestante entrou dentro do ônibus. E quando ela entrou, eu vi um marmanjo que estava naquela cadeira preferencial. Quando a mulher entrou, ele fingiu que estava dormindo. Eu acordei e disse: ó, meu irmão, essa cadeira aqui ou é para quem está, ou é para idoso, ou é para obeso, ou é para gestante, ou é para deficiência. Eu vou te dizer uma coisa: feiura não é deficiência. Então sai dessa cadeira e deixa a mulher sentar. Eu vou te dizer uma coisa: a pessoa que trabalha no nível de desonra, ela é covarde. Outra vez eu estava no final do ano fazendo as compras ali para a ceia do final do ano. Um senhor implorando para entrar na fila preferencial, porque fizeram essa bobagem de tornar toda a fila preferencial.
Só que ninguém dá preferência para idoso. Irmãos, eu estou falando uma coisa para você, porque isso precisa doer no seu coração. Porque a Bíblia diz para a gente ter cuidado dos idosos. A Bíblia diz assim, ó, ai das grávidas. Há uma preocupação de Jesus na grande tribulação com quem? Com as grávidas. E lá na fila o Senhor pedindo. Eu peguei o carrinho dele, eu saí tacando para cima. Pode entrar, senhor, bota aí seu carro. E eu quero saber quem é que vai arrumar. O pastor arrumando confusão, em pleno Réveillon. Eu quero saber quem é que vai falar. Que tempo de alguém dar um murro na minha cara. Mas irmãos, esses são os dias de nós ativarmos a hombridade, a honra em nosso meio. Eu vou falar uma coisa que eu estava conversando com um pregador aqui na nação. Ele tocou no assunto e ele perguntou, faz quanto tempo que você não dá uma dura num canalha? Não é querer confusão, mas só escuta o tempo que você não dá. Olha, se ligue, meu irmão. Nós precisamos ativar. Sabe uma coisa em nosso meio, sabe o que? O senso de macho. Eu estou cansado dessa geração de homem aveludado. Pelo amor de Deus, espírito de baitolagem que está entrando no mundo. Os homens aveludados, cara. E eu não estou falando que você tem que sair fazendo confusão, não. A violência nunca deve ser encorajada. E a violência, em última instância, só pode ser usada para estancar outra violência. Só. Mas o que será da próxima geração se nós não estabelecermos esses princípios? Não temos cuidado com filas, com preferencial. Não existe mais uma coisa chamada cavalheirismo. O jumento sai do carro, não abre nem a porta para a mulher, não tem cuidado, sai. Anda lá na frente, a mulher lá atrás, parece dois jumentos. O jumento não anda um atrás do outro. Irmãos, eu não estou querendo dar doutrina, mas eu pedi para ser pontual com aquilo que Deus queria falar com vocês hoje aqui. Nós precisamos ativar isso em nosso meio, a honra. A outra coisa que eu vejo, sabe, a gente tem um critério de tipo assim, de imposto. A gente lida com a multa. Veja uma coisa, parece que é comum a gente encontrar um guarda de trânsito. Hoje parece que tem muita coisa, acho que tem muito irmão enrolado aí no trânsito, porque o Espírito Santo volta o trânsito. Vê o guardinha e quer negociar com ele. Irmão, não negocie não, ande legalizado, porque é feio. Ainda que ninguém veja, Jesus, o amado da tua alma, viu. Ele viu. A gente precisa reparar esse tipo de coisa. Precisa subir o nosso nível de justiça. Isso é uma fonte, algo que está jorrando, que está roubando a nossa autoridade. Porque Deus nos enche no culto, a gente sai com um odre cheio da unção. Aí chega lá na esquina, ó, fura. Depois perguntamos, por que, Senhor? Por que tanta batalha? Por que tanta retaliação? Porque você é ilegal. E a Bíblia diz, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Tentaram colocar Jesus numa cruzeta, mas ele disse, Isso é muito importante. 1 Pedro fala, honrai a todos, amai os irmãos e honrai ao rei. O problema de Judas é que Judas queria usar Jesus como uma plataforma para tomar o reino à força. E Jesus disse, não. O reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Antes de implantar o meu reino com cetro e vara de ferro, tem que implantar a paz, a alegria e a justiça. A segunda coisa que eu vejo, a segunda fonte que rouba a nossa autoridade é a desonra nos relacionamentos. A honra tem 3 níveis, ok? Tá bom? Diga comigo, a honra tem 3 níveis. Diga, a honra é para baixo. Vou fazer um exercício com você que você nunca mais vai esquecer. Levante do seu lugar. Vamos lá. Vamos lá, porque senão você vai dormir e não pode não.
Amém? Tem outros aí que a idade já não permite. Se levanta, prac. Né, Renato? Tá acabado, né? Faça assim, ó. Faça assim. Faça assim, ó. Agora faça assim, ó. Vire para a pessoa que está do seu lado. Faça assim, ó, nas costas dela, assim, ó. Não, bote a mão nas costinhas dela. Vira todo mundo para lá, vira todo mundo para lá. Para lá, para lá, ó. Para lá, ó. Para lá. Coloque a mão nas costas da pessoa que está do seu lado. Agora você faz a massagem suave, irmão, do jeito que você gostaria de receber. É uma semente. Faz. Agora você vira pro outro lado. Agora ele faz em você. Agora faz assim, ó. Faz o karatezinho, ó. Ah. Assim, ó. Oh. Vira agora pra ele. Bota a mão no ombro dele. Pega aqui, ó. Faz assim, ó. Ah. Aqui, ó. Ei. Agora diz assim: a honra é para baixo. Aponta, é para baixo. É para os lados. E é para cima. A honra é. Bora, não para não. E pra cima. Amém. Uma salva de palmas. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Toda honra unilateral é aleijada. Vou te explicar isso nos próximos dias. Não existe honra só para os lados, não existe honra só para baixo e não existe honra só para cima. O grande problema no Brasil é que se ensinou honra só para um lado, só para cima. Ensinou honra só para pastor, ensinou honra só para apóstolo, ensinou honra só para isso. Aqui no Nordeste não chegou tanto isso não, mas em outros cantos que eu fui dessa nação, chegou. Em outros cantos pioraram, que ensinaram honra só para baixo. A honra, ela é só para o mendigo, a honra, ela é só para o menos favorecido, a honra é pegar o dízimo da igreja e fazer casa para os pobres, a honra só é isso. Em outros cantos começaram a dizer: não, tem que honrar ninguém, só tem que honrar minha família, só tem que honrar os meus parentes, só tem que honrar os meus amigos. Toda honra unilateral é aleijada. Você já viu aleijado correr? Aleijado não corre. Não. Por quê? Porque a gente precisa de um tripé seguro para a honra. A honra, ela tem 3 dimensões. Ela é para os lados, ela é para baixo, ela é para cima. Daí a gente sustenta o edifício do reino de Deus. Consegue entender? Então quando eu falo para baixo, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa. Porque muitos irmãos, por que tem fontes usurpadoras de autoridade? A desonra nos relacionamentos é uma delas. Por quê? Porque quando eu me nego a honrar o menos favorecido, vai acontecer uma coisa comigo. As portas da generosidade e do favor são fechadas sobre a minha vida. Eu vi e descobri que Deus não tem problema de fazer uma igreja próspera, desde que ela seja experimentada na generosidade. Uma igreja nunca terá problema de ser próspera, desde que ela tenha um coração em abençoar pessoas. Eu vivo para enriquecer pessoas, porque pobreza é uma coisa pós-jardim do Éden. Quando Deus criou o homem no Éden, criou o homem tendo tudo. Pobreza é uma situação pós-queda. Pobreza é uma consequência do pecado. Miséria não tem nada a ver não tem nada a ver com a realidade de Deus. E nós no Nordeste ainda temos muito mais essa mentalidade como afinco de agradar a Deus tem que ser pobre. Agradar a Deus tem que sofrer. Eu não posso agradar a Deus e ser rico. Ainda usamos subterfúgio bíblico para dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico ir para o céu. Você precisa entender o contexto daquela palavra. O problema é que Jesus está dizendo que qualquer pessoa que tem amor, ganância ao dinheiro, essa pessoa não está apta.
O que Jesus está querendo dizer é que qualquer pessoa, aí aqui o bicho pega, qualquer pessoa que tenha algo mais valioso do que Cristo, não está digno de entrar no reino dos céus. Tem muita gente que não tem nada, mas é cheio de riqueza interior, cheio de avareza interior, constrói ídolos na sua vida, e isso fecha a porta dos céus para você. Então uma coisa que eu vou falar, para você entender isso que nós estamos tratando, é o entendimento de que quando eu me nego a ajudar o menos favorecido, por exemplo, a gente gosta de ajudar as pessoas pela representatividade. O que é representatividade? Chegou uma pessoa, aquela pessoa, ela tem honra. Honra significa o peso devido. Todo mundo corre, todo mundo fala, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer falar. Mas chega aquela irmãzinha que às vezes fala abobrinha, chega aquela irmã que às vezes tem um comportamento estranho, né? E daí você não trata do mesmo jeito, você não tem o mesmo suporte, porque ela não te dá o mesmo valor representativo. Aquela pessoa que queima o seu filme, aquela pessoa que não é tão agradável. Às vezes você gasta investimento em pessoas que te menosprezam, em pessoas que não te valorizam do jeito que você é, e tem pessoas loucas para serem seu amigo, sua amiga, e você não dá a devida importância. Você não valoriza pessoas menos favorecidas, e isso não tem a ver só com dinheiro. Nós precisamos começar a honrar os relacionamentos pelo que as pessoas são, de fato. A gente precisa, sabe, entender qual é o valor de uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Às vezes aquela tia, que é chatinha, né? Mas ela se importa com você. E a gente precisa reconsiderar isso. E nós não experimentamos generosidade da parte de Deus porque nós não somos generosos. Eu não estou falando só de dar dinheiro, eu estou falando de dar afeto, gastar tempo com pessoas, gastar tempo com coisas que talvez ninguém gastaria. Por isso que a Bíblia fala: não ameis o mundo, não seja amigo do mundo, porque o mundo ele mercantiliza as pessoas. O mundo ama pelo que as pessoas são. Pelo que as pessoas são, não, perdão. O mundo ama pelo que as pessoas têm. O mundo ama pela representatividade. O mundo ama pela fama. Nós amamos porque Deus é amor. Gente, eu estou num processo agora que nós estamos fechando o prédio, onde a gente vai estar começando um centro de atividades sociais na Casa Amarela, lá no bairro do Álvaro N. E a locadora, ela chegou para a gente e disse assim: eu não entendo por que vocês querem gastar tanto ali. A própria pessoa, você já viu, você vai alugar um prédio e a locadora fala assim: vocês vão para ali. A gente foi alugar o prédio e a pessoa vai e fala assim: eu não entendo por que vocês querem ir para ali. Porque ali em frente tem uma favela que ela depreciou o valor de todo aluguel no bairro. Ali em frente tem morte. Ali em frente tem assalto. Daí nosso líder de evangelismo diz: é por isso que nós vamos para lá, porque eles têm valor para nós, porque Jesus olha para eles, porque Jesus não olha só para a zona sul da cidade, porque Jesus não olha só para a aldeota, Jesus olha para o conjunto vermelho que tem lá no Álvaro N. Porque pessoas para nós são mais importantes do que coisas. Então eu te pergunto: por que você não experimenta generosidade na sua vida? Aí eu tenho outra pergunta: você pratica generosidade com alguém? Generosidade não é só dar dinheiro, é dar afeto também. Quando a gente falou no primeiro âmbito, a gente falou do desrespeito às leis e autoridades constituídas, que elas trazem muitas maldições, trazem muita perca de autoridade. E a segunda coisa é a desonra nos relacionamentos. E como eu falei para vocês, tem honra que é para baixo, ou seja, eu me relacionar com aquelas pessoas que não vão trazer retorno nenhum para mim. Retorno financeiro, nem retorno emocional. São pessoas que eu dou para elas, e elas não têm nada para dar para mim. Consegue entender? Mas por que eu vou me relacionar com essas pessoas? Porque Cristo se relaciona com você e você não tem nada para dar para Ele.
Mas eu vou me relacionar com o imprestável? É claro que Cristo se relaciona com você. Gente, aqui é uma reunião de mala sem alça. Começando por quem está falando. Cristo nos encontrou. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes. Se Ele te encontrou, você estava mal. Tem que entender, amado. A gente tem que marchar a bola. Entendermos que não há nada em nós glorioso, a não ser Cristo. Que nós somos pó. Que nós somos feito. Só tem uma graça em nós, só tem bondade em nós, porque Ele nos encontrou. Porque Ele nos achou no nosso poço de lama de pecado e nos fez a semelhança dEle. Nós valemos alguma coisa hoje, não é por causa de nós, é por causa dEle. Porque Cristo em nós ativou a nossa identidade em Deus, ativou as coisas boas em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu me relaciono para baixo, mas eu me relaciono para os lados também. Consegue entender? Quem é para baixo? Para baixo é o mendigo, para baixo é o necessitado, é aquele irmão que não tem influência, é a pessoa fraca emocionalmente. Para os lados são quem? São os meus amigos. Gente, eu vou dizer uma coisa. A gente fala tanto de corpo, a gente às vezes está falando de coisas e a gente acha que santidade está agregada a algumas coisas. Eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te liberar uma palavra no teu espírito e vou deixar que o espírito germine ela. A santidade vai ser alcançada na comunhão, uns com os outros e nós com Deus. Eu nem vou te explicar isso. A santidade, se você começar a entender um corpo, que abençoar o corpo vai te abençoar, você vai começar a experimentar novos níveis de santidade, que você tem noção disso. A Bíblia diz: nós andamos na luz, como Ele na luz está. Nós temos paz uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, toque nela e diga: comunhão traz santificação. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é muito, muito, muito bom. Então a gente precisa às vezes estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor. Você já parou para prestar atenção como está o sapato do seu irmão que você diz que ama? O sapato dele. Será que seu irmão já não está usando esse sapato? Toda reunião que ele vem, ele não vem com ele. Você já parou para prestar atenção quais são as roupas que seu irmão está usando? E você diz que o ama e você não tem o cuidado, sabe? Cara, eu quero te abençoar com a camisa. Quero comprar uma roupa para você. Quando eu falo nesse momento, tem pessoas que pensam assim: olha, me abençoa, né? Irmãos, existem dois tipos de pessoas no mundo. Quando Abraão foi chamado, Deus determinou, acabou. A palavra diz: Abraão, em ti e na tua descendência, eu chamei tua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, ali Deus traçou uma linha e dividiu as famílias da terra. Vai existir um tipo de família que são os abençoadores, e outro tipo de família que vão ser os abençoados. Os abençoados serão abençoados pelos abençoadores. Se tem uma coisa que eu quero ser mais que abençoado, eu quero ser abençoador, meu irmão. Eu nunca estou preocupado com o que é que alguém pode me dar. Eu sempre estou preocupado com o que é que eu posso dar para as pessoas. Quem está falando para você é uma pessoa que vive com 40% do seu salário. E eu não estou falando isso aqui para poder dizer: eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu tenho descoberto o favor do Senhor na generosidade. Na generosidade. E eu vivo muito melhor hoje, com 40%, com 50%, do que quando eu tinha tudo. Porque aquilo que eu faço ao meu irmão, Deus faz a mim. A gente precisa começar a elevar o nosso nível de justiça. O dízimo é coisa, só o dízimo é coisa de uma aliança passada. Nessa aliança também se dizima. Mas a igreja, ela entendeu outro nível. Ela quis ser participante uns com os outros. Eu vou falar disso mais na frente.
Aquilo que eu reconheço, eu celebro. E aquilo que eu celebro não sai da minha vida. Eu tenho irmãos que eles são tão preciosos. Eles têm a paz de Deus na casa deles. O que é que eu faço? Eu sirvo um almoço para eles. Por quê? Porque se aquilo que eu reconheço, eu celebro, não sai da minha vida, então a paz que está sobre a casa deles, cai sobre a minha. Aquilo que está sobre ele, cai sobre mim. Então a gente começa a ter um cuidado, sabe, com aquele irmão que está do nosso lado, que lutou as batalhas. Sabe, ter um cuidado com a mãe. Faz quanto tempo que você não dá um presente, um perfume para sua mãe, para seu pai, para aquela sua tia. Gente, bem-aventurado um tio na vida de uma pessoa. Gente, foi um conselho de um tio meu que me livrou das drogas. Ele olhou para mim e parou e disse: nunca se envolva com drogas. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, a considerar conselhos. Eu pensei que se alguém para me falar alguma coisa, essa pessoa não está ganhando nada. Então eu deveria observar isso. E ele falou isso para mim quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Aquilo impregnou tão forte na minha vida que eu nunca me envolvi com coisas desse tipo. A coisa mais forte que eu usei na minha vida foi house preto. Que nem queimando, uma coisa horrível. Aí me deram água gelada depois. Aí desgraçou, foi tudo. Então, bem-aventurado é um tio. Um tio não é um pai, mas um tio pode afetar a vida de um sobrinho. Bem-aventurado é um avô. Gente, eu tenho visto a experiência que a minha casa tem tido com meu filho. Depois que meu filho nasceu, meu relacionamento com meus pais potencializaram. Como eu estava vendo agora, eu estava no Rio Grande do Sul, e eu vi um casal de velhinhos dizer uma coisa: é muito bom quando chegam os novos netos. É legal até quando eles não descobrem o celular, porque depois que eles descobrem o celular, eles esquecem da gente. Isso é muito triste, porque isso é um nível de desonra muito grande. Eu vou falar sobre família e honra familiar. E se vocês estão achando que eu estou pegando pesado hoje, vocês não estão prontos porque eu vou falar amanhã. Que amanhã o filho chora e a mãe não vê. A gente tem criado uma geração, e eu tenho visto, porque eu sou pastor e eu vou em muitas casas. A gente chega na casa das pessoas, aí está a TV ligada em desenho infantil, bocado de brinquedo espalhado na sala. Daí o casal tem que se restringir a um canto e conversar mais baixo com as visitas. Por quê? Porque não pode interromper a criança. Logo essa criança cresce sem um valor moral chamado respeito à autoridade. Ela não entende que quando adultos se reúnem para ter o tempo deles, ela se retira. Ela pega os brinquedos dela e leva para o quarto. Você entra na sala, a criança do jeito que está sentada, ela continua assistindo. Ela não te dá uma boa noite, ela não te dá um bom dia, ela não diz com licença. E o pai camufla isso erroneamente dizendo: ela está entretida. Ela está ali concentrada. Não, isso é desonra. Isso é desrespeito. É por isso que a nossa geração, essa geração agora, pós-modernidade, ela não respeita valores. Ela acha que pode chegar e defecar em cima de uma imagem de uma santa. Irmãos, eu não sou católico, mas tem coisas que agridem, irmãos. E não é porque é feito com nossos irmãos católicos que a gente tem que aceitar, não. Elas acham que podem fazer coisas, por quê? Porque elas perderam o temor. Vai, eu era criança, tá 2 adultos conversando, eu passar no meio. Irmãos, eles puxavam o plug da guitarra logo no pé do ouvido aqui, tá entendendo? Era um... Tá vendo? Pum! Que tem gente conversando, não? Rapaz, para que a besteira que um dia meus pais estavam conversando. Aí era uma conversa de adulto, eu cheguei e dei pitaco, ó. Rapaz, a minha mãe era treinada em mais de 240 tipos de artes marciais.
Ela fez assim, com licença. Ela me levou lá para dentro do quarto, ela ativou o jutsu dela. Que ela era ninja. Ela, e cantando. E eu tive o tempo também, a dádiva de apanhar. A minha mãe era cantora também, que ela andava. Você nunca mais vai. Irmão, sabe aconteceu uma coisa? Gerou um trauma tão grande na minha vida. Um trauma chamado respeito. Quando eu via adulto conversando, eu ficava na minha. Hoje tem adulto conversando na minha. Tu vai fazer isso, é? Né? Nada a ver, isso é um mole, pai. Ah, mas é só uma criança. Mas essa criança vai se transformar num monstro. Que não entende autoridade, que não entende princípios. Que não entende honra. Os nossos pais faziam uma coisa. A gente chegava em casa, o controle era do pai. Quando você chega na fase da adolescência, você fica rebelde, né? Mas olha como o leão era legal. Deixa estar, quando eu tiver a minha casa, que eu vou pegar meu controle e eu que mando nele. Entendeu? Ela entendeu a autoridade. E é desse jeito mesmo. Você tem casa agora, você é pai, você quer que alguém mexa? Você é mãe, você quer que alguém mexa? Tem que entender. Quando a gente era criança, seu pai queria assistir Globo Rural. Você queria assistir Sábado Animado, mas não podia, porque estava assistindo aquilo. A autoridade. Entender os limites. Entender a honra. Já entrei em honra familiar, mas não é isso. É honra para o lado. Honra, respeito. Respeito com o meu irmão que luta do meu lado. Entender que as pessoas não têm a obrigação de me servirem. Sabe, gente, aquela pessoa que tem obrigado, que abre a porta da igreja, ela faz por amor. Não custa nada você dizer assim, obrigado. Dá um abraço, dá um cheiro, você é precioso. Isso é importante. Você encorajou aquela irmã por mais de 10 anos. Sabe, a gente está achando que a honra é uma coisa que, uau, eu pensava que era uma coisa muito difícil. Não é simples, gente. O evangelho é simples, porém é profundo. E são essas coisas que nos dão autoridade. Porque se a gente respeita os servos de Deus, os anjos nos respeitam e os demônios nos temem. O problema é que a gente não respeita as autoridades na terra. Quando nós oramos, as nossas orações são bem confusas, os anjos não conseguem discernir e os demônios riem da nossa cara. Porque você não está firmado num padrão de legalidade. A honra é a moeda do céu. Se você quer ter muito, honre. Honre. Tem pessoas que quando começam a orar são tão irregulares que os demônios começam a rir. A Bíblia fala que se o marido não está em paz com a mulher, as suas orações são interrompidas. Eu sei que quando ela casou, ela atraiu responsabilidades para si. Hoje aconteceu uma coisa. Esse sermão Deus me deu, sabe como? Eu varrendo a casa. Hoje a Sam precisou sair com o guia, e uns irmãos da igreja deram ajuda, levaram ela, e eu fiquei para estudar. E eu vi que ela estava muito preocupada, ela não está aqui, vou falar, ela estava muito preocupada com a casa, limpar a casa, mas eu sei que ela tinha um bebê recém-nascido, é complicado, a gente chegou de viagem. E eu sei que isso tira a paz dela. Eu disse, quer saber de uma coisa? O Espírito colocou isso no meu coração. Eu vou honrar ela. Vou limpar a casa. Mas eu tenho que estudar. E o Espírito falou, eu vou te dar enquanto tu limpa. Gente, enquanto eu ia limpando a casa, aquilo ia me enchendo com a palavra, com a revelação. A revelação de toda essa semana, ela foi me dada eu varrendo, eu limpando, eu passando pano. E sabe de uma coisa, gente? Não caiu. Eu fui no banheiro fazer xixi, não caiu, gente. Desculpa se eu te escandalizo, irmão. Meu Deus. Jesus do céu. É por isso que eu não tenho uma agenda lotada, né? Eu tenho que ser mais polido, estou pedindo a Deus. Mas eu tenho entendido que eu faço parte de uma geração antiga.
A geração em falta, machos. E ser macho é cuidar daquela pessoa que Deus te deu. E aconteceu uma coisa muito interessante, que geralmente é o oposto. Eu fiz tudo, né? Quando ela foi chegando, eu apressei e tal, tudo, sentei no sofá. Para quê? Para quando ela chegasse, ela, amor, que coisa, né? O que ela fez? Fez nada. Aí eu me senti que nem ela, quando ela faz tudo, eu chego em casa e, amor, cadê? Tá entendendo? Gente, o que custa? Eu comecei a rir, a gente começou a brincar. Ela, não, amor, eu vi e tal, e vem querer adular, mas a alma já está ferida, já tem, tá. Vem querer adular a gente, mas... Aí eu peguei e ela, aí eu vi o quanto ela ficou feliz, sabe, pessoal, e ali eu vejo algo, sabe, como a honra para a pessoa que está do teu lado, sabe, eu vou fazer lá isso, não, é respeito. Às vezes eu chego em casa cansado, e ela também está cansada, mas ela me conhece, e às vezes eu não quero comer a comida da rua, às vezes eu tenho dinheiro para comer num restaurante ótimo, mas eu quero comer o arroz com o ovo dela. Mas ela me honra. Aquilo faz ela amontoar pedras. Você acha que é o número de livros da Bíblia que ela lê? É a honra. Porque quando ela me honra, eu sou uma figura de Cristo na vida dela. Ela está honrando a Cristo. Quando eu cuido dela, eu estou cuidando de uma figura da igreja. Quanto mais eu honro minha esposa, mais Deus honra a minha igreja. Eu estou dando a chave, vocês não estão pegando? A gente precisa entender, quando eu honro meus irmãos, Deus me honra. Quando eu honro um filho de alguém, Deus vai honrar os meus filhos. Quando eu honro a mãe de alguém, Deus vai cuidar. Deus olhou para mim e disse, William, eu vou cuidar do seu filho. Isso me marcou muito. Eu disse, obrigado, Senhor. Porque depois que você se torna pai, existe uma dor na mente de todo pai, que é, nunca você quer ver o mal do seu filho. E Deus um dia olhou para mim e disse, eu vou cuidar do seu filho, William. Eu amei, Senhor, mas por que você está me dizendo isso, Senhor? Porque você se empenhou em cuidar dos meus. Tudo que o Guilherme precisa, eu nem penso, já vem. Tudo. E às vezes a gente pergunta, por que não há paz na minha vida? Por que não há justiça do reino da minha vida? E talvez a pergunta correta, ela seja como você se relacionou com as pessoas que Deus colocou na tua vida para te afetarem. Eu vou entrar num aspecto aqui, tá certo? Que é o da correção, na honra para o lado. Aqui eu vou entrar para falar de pai. Talvez você precisa reavaliar algumas coisas aqui na sua vida. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu estou passando por dificuldade financeira, eu estou passando por problema no meu casamento. E eu pergunto uma coisa, você obedeceu os conselhos que seu pai te deu? Você obedeceu os conselhos que seu professor te deu? Que seus mentores? Que seu avô? Os conselheiros que Deus levantou sobre a sua vida? Pessoas que foram plantadas para te afetar com uma ferramenta de Deus chamada correção. Aí você diz para mim, eu estou mal. E eu tenho uma pergunta, como você se comportou com os agentes corretores de Deus na sua vida? Porque a palavra do Senhor, ela fala em Provérbios 13:18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão, esse será honrado. Como eu tenho visto moças, rapazes passando por debilidade financeira gigantesca, debilidade emocional gigantesca. Sabe por quê? Porque não honravam pai e mãe. É uma promessa, quem honra pai e mãe terá longos dias felizes sobre a terra. Você acha que você saiu da sua casa em rebelião, desonrando o pai, desonrando mãe, e tem prosperidade e alegria? Pobreza e afronta virão sobre você. Talvez você tenha que voltar para a casa dos seus pais e pedir, perdão porque eu fiz isso, perdão porque, irmãos, parece que eu estou tomando um viés de legalismo, mas não, gente, eu estou trilhando o caminho da justiça.
Porque nós entendemos a graça, mas esse é um período que nós precisamos consertar coisas. Talvez seja dia de você consertar o seu futuro hoje, dizendo: pai, perdão, pai. Mãe, perdoa. Não queira pagar o preço, eu te digo. Eu pastoreio há 15 anos. Eu te digo. Não queira pagar o preço, não vai dar certo. Não é bom. Como eu vi mulheres sofrerem por mais de 2 décadas, porque a mãe disse: não casa. Sofreu, apanhou, foi traída, maltratada. Por quê? Porque a mãe disse: não casa, não vai, não presta, vai te maltratar. Mas é tão bonitinho, né? Pois é, tão bonitinho. Esse é o problema. Nós olhamos rosto, não olhamos essência. Não há um padrão moral respeitável. Hoje talvez é uma noite que você tenha que fazer algumas ligações, corrigir algumas coisas. A honra é para cima. E aqui eu vou entrar numa coisa que, quando eu falo disso, funduz na igreja. A desonra a ministérios e unções. Toda autoridade é constituída por... Toda autoridade. Inclusive o Ed Macedo, inclusive o Agenor Duque, inclusive o Valdomiro Santiago, inclusive o R.R. Soares. Eu não estou falando que o que eles fazem é certo. Agora eu vou só dizer uma coisa para você: ninguém faz o que aqueles caras fazem sem ter favor de Deus. Ninguém. Mas a teologia da prosperidade é uma coisa, a prosperidade bíblica é outra. A palavra do Senhor diz: eu vos abençoarei com a minha shalom. A palavra shalom, ela tem 3 significados: paz, alegria e prosperidade. Então, quando Deus, Ele diz que vai te abençoar, eu vou te abençoar com a minha shalom. Shalom significa que eu vou te abençoar com a minha paz, eu vou te abençoar com a minha alegria e também te abençoarei com a minha prosperidade. Se você rejeita a prosperidade, você rejeita o legado que ela pode trazer para a sua vida. Você acha que por que Deus Ele não te nega a prosperidade? Porque a prosperidade dará dignidade aos seus filhos, a prosperidade dará um futuro bom, uma educação boa para a sua casa. Você acha que é digno o seu filho estar com você com fome? Você acha que é correto um pai ter que dar mingau com farinha, com qualquer coisa para um filho dormir porque ele não tem comida? Você acha que esse é o evangelho que Deus quer? Você acha que isso é o que Deus está desejando? Mas muitas igrejas e a nação brasileira passa por uma quebra financeira porque ela desonra as unções de prosperidade que operam sobre o Brasil. A gente vê um pastor, quando eu chego em certos cantos para negociar, a última coisa que eu falo é que eu sou um pastor. Sabe por quê? Porque pastor é sinônimo de ladrão. E se eu vou te dizer uma coisa, existem 15%, foi feito um levantamento, 85% dos pastores da nação brasileira passam por escassez financeira. Vocês acham que esses caras estão roubando? Você acha que uma pessoa que abre uma igreja lá no meio do sertão cearense, a 150 quilômetros do ponto mais próximo de água, essa pessoa está querendo dinheiro? Essa pessoa está querendo morrer por Cristo, essa pessoa está querendo viver algo, ela não vai ter nenhum retorno financeiro. Como você quer desacreditar todos esses ministérios? Você acredita no que a Globo dita? Porque foi a Globo que levantou essa palavra contra os evangelistas da TV. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que eles fazem, mas eu quero te dizer, eu preciso te dizer, irmãos, entendamos uma coisa: Universal, Mundial, essas igrejas todas fazem coisas que metade e maioria das igrejas não fazem. Eu não quero entrar no mérito, irmãos, eu não estou querendo tocar no manto de ninguém. Mas são igrejas, o cara fala assim: construiu um templo, é pecado. Ele construiu para Deus, irmão. Se foi para Deus, ele vai se virar com Deus. Poderia ter dado aos pobres. Deixa eu te dizer uma coisa: quem falou isso não foi Jesus, quem falou isso foi Judas. Porque Jesus recebeu. E aí? Entende isso?
Aquilo que eu não reconheço, eu não celebro. E se eu não celebro, sai da minha vida. O Brasil passa por uma quebra financeira, pastor, porque ele amaldiçoa os pregadores que pregam prosperidade. Um bocado de gente tem olhado e dito para mim: pastor William mudou, ele prega sobre dinheiro. É claro que eu vou pregar sobre dinheiro. Um dos maiores problemas que tem na igreja é problema financeiro. Se eu perguntar aqui quem passa por aperto financeiro, a maioria vai levantar a mão. Porque isso não é algo que é administrativo nem logístico, é um espírito. É o espírito da miséria. E como um libertador financeiro, eu tenho que falar para você dessas coisas para romper a mentalidade de miséria que quer operar sobre a sua vida. Eu quero que você enriqueça, porque se você enriquecer, você dará um futuro mais digno para a sua casa, você dará um futuro mais digno para a igreja que você está, você poderá ajudar missionários, você poderá, quem está falando para você é um pastor que tinha uma igreja na favela e não conseguia ajudar em nada. Depois que Deus mudou minha mentalidade, hoje nesse ano eu estou voltando para aquela favela que eu não conseguia fazer nada, para ajudar talvez milhares de pessoas que vão estar ali. Sabe por quê? Porque eu tenho um negócio agora chamado dinheiro. Dinheiro, irmão. E eu peço muito a Deus: bota dinheiro. Eu digo: Deus, bota dinheiro na minha mão para o Senhor ver o que eu vou fazer. O estrago que eu vou fazer. Bota. Para você ver o que eu vou fazer. Me der 1 milhão é pouco. É pouco. Porque eu construo um centro para ajudar pessoas. Me der 10 milhões, eu compro uma TV para pregar o evangelho, para botar adoração, para fazer coisas. Dinheiro para mim, meu amigo, quanto mais eu tiver, mais coisas eu vou injetar no reino. Você acha? A gente começou a rejeitar a mensagem dos libertadores financeiros. E acabamos por desconectar. Porque aquilo que eu não reconheço, eu não celebro. E se eu não celebro, sai da minha vida. Saiu da nação brasileira. Saiu. As igrejas começaram a perder poder. Antigamente, irmão, quando alguém queria ir num culto de cura, elas iam nas igrejas pentecostais. Elas iam nas igrejas que pregavam o fogo do Espírito. Essas igrejas hoje fazem isso. Sabe por quê? Porque desonraram. Hoje, vai numa igreja dessa. Eu falo porque eu já fui ver. Eu fui para ver. O culto começou, o cara nem começou a pregar. Só endemoniado caiu uns 50. O povo chegando com aleijado, levantando, saindo. Mas tem gente que é falsa, mas a maioria é verdadeira. Irmão, eu não vou entrar no critério de julgar. Eu não vou entrar no critério de condenar. Eu não sei como vocês enxergam isso, mas essa é a mensagem que eu carrego. Eu não falo de ninguém. Eu não gasto tempo atacando, destruindo ninguém, porque eu tenho coisas demais para construir. Tenho coisas demais para fazer. O evangelho tem coisas demais, belas demais para se falar. Tem pessoas que só chegam para falar, tem pregadores que só chegam para falar só para atacar o pau nos outros, só para falar mal dos outros, só para destruir o que os outros estão fazendo. É uma crítica por cima de crítica. Eu te pergunto assim: o que você está fazendo? O cara critica um, critica outro, critica outro, critica outro. Eu pergunto assim: mas você está fazendo o quê? Sabe qual é a maior crítica que eu posso fazer a um sistema errado? Fazer o certo. Não gasta tempo querendo criticar o que os outros estão fazendo de errado. Faça o certo. Faça o certo. Eu me preocupo em ter uma igreja séria, porque as pessoas sérias procurarão igrejas sérias. Pessoas que querem, a maioria das pessoas estão querendo vencer, irmão. Vencer na vida, ter um futuro digno. Isso não é pecado não, irmão. Isso não é pecado. E a gente tem negado e fechado a porta do reino de Deus para muitas pessoas por conta disso. Consegue entender o que eu estou falando? Desonra nos relacionamentos causam muito problemas. O que rouba autoridade na nossa vida é a ilegalidade ministerial. Ok? Esse tópico que eu tenho para tratar com vocês, a gente vai gastar tempo nele quando nós formos falar de autoridade espiritual e ministerial. Hoje eu quero gastar tempo com vocês com essa palavra. Eu quero gastar tempo com isso. Primeiro, quando eu sou roubado por conta do desrespeito à autoridade. E segundo, quando eu sou roubado por causa da desonra nos relacionamentos. Para baixo, para os lados e para cima.
Amém?